Pessoal, agora vamos falar o quê? Vamos falar sobre Design Systems. Design System é coisa da hora. Então o Valder vai trazer aqui para vocês como é que funciona Design System da Local Web. E vamos que vamos. Salve de palmas aqui pro Valder. Salve de palmas, gente. Vamos lá. Uhul! E aí, pessoal, boa tarde. Então, pelo título, né, mais um resumo, mas basicamente a gente vai falar sobre o Design System, o que ele é, como a gente está aplicando na Loca, como a gente quer melhorar a interação com os usuários, como isso afeta os times de desenvolvimento e quais são os ganhos que a gente tem. Falar aqui um pouco de mim. Eu tenho 29 anos, eu sou do Ceará, sou javeiro. Eu comecei com Java, PHP, Laravel, influenciado pelo Ruby, e acabei migrando para o JavaScript, TypeScript, e hoje eu trabalho na Loca desde 2018 e meio que estou na curadoria do Design System. Basicamente, toda solução vem de uma problemática. O que a gente tinha na Loca? A gente tinha algumas inconsistências entre as nossas aplicações. Basicamente, todo BI-Online ela tinha uma identidade diferente em cada projeto. A gente perdia muito tempo pensando em como fazer as coisas, isso tanto do lado do desenvolvimento quanto do lado do design. E essa falta de consistência também puxa muito para o lado do cliente, porque isso diminui a confiabilidade dele. Então, sempre que você sai migrando de painel em painel, de aplicação em aplicação, e cada uma com uma cara diferente, isso diminui tanto a qualidade quanto a experiência do usuário e a confiabilidade na aplicação. A Local Web ela tem um projeto open source, que é o LocaStyle, que ele era a principal ferramenta de desenvolvimento que a gente tinha para desenvolver os painéis. O LocaStyle ele está no Git ainda. Ele basicamente é uma biblioteca de componentes que pode ser reaproveitado em qualquer projeto. E nesse caso, eu vou mostrar aqui uns exemplos. Aqui é a V1. Então, alguns painéis usam V1 ainda. Isso aqui é a V2, que já teve melhorias de CSS, de estilização. E alguns painéis utilizam V1 e V2. E essa aqui é a V3, foi a última versão do LocaStyle, e que está em alguns painéis ainda da Local Web. E, basicamente, o LocaStyle ele tinha um grande problema, porque a gente não estava conseguindo dar atualização e fazer com que isso chegasse de maneira simples para as aplicações. E daí, como resolver? Como a gente pode melhorar isso, como a gente pode melhorar a experiência do usuário, resolver esses problemas que a gente tinha de fazer as entregas e melhorias de interface. E a resposta é o Design System. Sim, é aquele tema do momento, né? Toda empresa está falando sobre Design System agora, e é um tema bem recorrente, e muitos ainda se perguntam, eu realmente preciso de um Design System? Bem, se você está numa empresa pequena e uma biblioteca de componentes dá suporte, beleza, é para onde você tem que ir. Só que o Design System ele é bem mais do que uma biblioteca de componentes, do que uma estruturação de Figma, de visual ou de layout mesmo, da sua aplicação. O Design System ele nada mais é do que um ecossistema de bibliotecas, padrões de designs que podem ser plugados, que são fáceis de ser atualizados, de dar manutenção. O Design System ele é colaborativo. A ideia inicial é que o Design System seja colaborativo. Então, os times que estão usando vão gerando insumos para as melhorias, novos componentes. Basicamente, o Design System ele vem dessas três entidades, basicamente. Ele pega a identidade da marca, de qualquer marca que esteja usando. Isso vai às cores, as fontes, as imagens, os assets que vão ser utilizados, o tipo de ilustração.
Os princípios, então, o Design System, ele carrega os princípios da marca, no sentido de como se comunicar com o cliente, quais são os valores que a marca tem, e também as melhores práticas, que no caso a gente entra em acessibilidade e experiência do usuário. Principalmente em acessibilidade. Acessibilidade é um mercado hoje, principalmente web, que muitas empresas não estão dando valor. Então, às vezes você entra, vê uma aplicação bonita e tal, só que por trás, quem é deficiente, pessoas que necessitam de ajuda para serem guiados naquela aplicação, às vezes não tem. Então, a web, ela entrega para a gente vários artifícios que a gente consegue deixar nossas aplicações acessíveis, seja em questão de cores, com alto contraste, como também para leitores de tela. Então, o Design System, pegando esses 3 insumos, ele gera o que a gente tem, os componentes e padrões. Os componentes e padrões é o grosso, por assim dizer, que são os componentes que são codados por devs e os componentes no Figma que são reutilizados pelos designers. Então, eles geram 2 documentos finais. Um técnico, que é utilizado por agente dev, que diz como utilizar um componente, como importar, quais são os atributos, as propriedades, as diretivas que ele aceita para ser modificado, e também tem um funcional que é mais para o lado de design, que ele diz onde utilizar aquele componente, quais são as cores, os atributos que é permitido, e a ideia do Design System é que seja uma linguagem única. Então, tanto Dev quanto o X tem a mesma linguagem, todo mundo está se entendendo. E a estrutura do Design System é formada por esses blocos. Bloco de construção, blocos de padrões, e no final são as regras. Os blocos de construções, ele entra a parte inicial de quando a gente está criando o Design System, que são os tokens, que a gente pode levar para desenvolvimento como as variáveis. Então, os tokens vão dizer qual é o tipo de espaçamento que a aplicação pode ter, as cores, a fonte, a tipografia. Então, nessa parte aqui do bloco de construção são definidos os grids. Então, como a aplicação vai se comportar, pensando em mobile first, por exemplo. E tem a biblioteca de padrões, que daí sim a gente entra na parte de desenvolvimento, onde tem os módulos, onde tem os componentes codados, e as regras, que é onde a gente tem o principal. Acho que se algum de vocês já viram algum Design System, sempre tem os do's e os don'ts. Então, onde você utilizar um componente, onde você não utilizar o componente, e quando a gente pensa em acessibilidade, a gente também leva em questão de cores, então, onde usar uma cor, onde não usar, como o contraste pode afetar a experiência do usuário. Então, tudo isso é levado em consideração na estrutura do Design System. E aqui está um pouco dos benefícios. Então, basicamente, o maior benefício do Design System é a manutenabilidade. Então, a gente consegue escalar, crescer, dar suporte de maneira fácil, consistente, a parte de consistência, que é como eu falei. Então, a gente entrega consistência em todas as aplicações, elas estão levando a identidade da marca, a forma que a marca se comunica, então, os princípios, e com isso a gente entrega maior qualidade e confiabilidade também. Então, por exemplo, se a gente tem 2 aplicações distintas e a gente precisa fazer uma migração desse fluxo de usuário de uma aplicação para outra, que às vezes é o corriqueiro, o Design System ajuda a gente nisso, de trazer uma melhor experiência, consistência e confiabilidade. Então, ele sabe que ali ele está, de fato, usando um produto da empresa. E também tem a questão da redução de pensamento, que nesse ponto a gente entra. O Design System, a ideia principal dele é que você perca menos tempo pensando em como fazer e passe mais tempo pensando em fazer as coisas. Então, a ideia é que ele vai te dar padrões, ele vai te dar classes funcionais, coisas que vão acelerar o seu desenvolvimento e você vai passar mais tempo codando do que pensando em como codar. E com isso a gente também tem a melhoria de comunicação. Como eu falei, o Design System permite que tanto o time de UX quanto o time de desenvolvimento falem a mesma língua. Então, a gente conversa sobre tokens, com tokens, que são as nossas variáveis, e elas vão definir como a aplicação vai ser montada. Então, com isso, a gente tem uma melhoria de qualidade, porque não tem aquele choque, de vez em quando, aquela
conversa que não foi feita direito, ou enquanto a gente estava no refinamento, algo não foi passado da parte de design para desenvolvimento, alguma coisa ficou perdida e com isso a gente perdeu qualidade de desenvolvimento. E o melhor ganho, assim pensando em questão de empresa, é a rapidez do processo de design e desenvolvimento. Com isso a gente também tem a parte de redução de custos. Aqui é um exemplo de algumas folhas de tokens que a gente tem. Basicamente, essa foi a primeira etapa do desenvolvimento do Design System. Foi criar as principais folhas de tokens, que são a parte de cor. Então, a Local Web recentemente fez um rebrand, então esse rebrand tem que ser levado em conta. Então, foi feito todo o Color System em cima do rebrand da marca. Tem os tokens de espaçamento, as tipografias, então a gente diz quais são os tokens de fontes primárias, fontes secundárias, e todos esses tokens são acessíveis pelo Figma, pelo X, e também na parte de desenvolvimento através do SaaS. Passando essa parte de desenvolver os tokens, de pensar em como os tokens funcionariam, o que a gente precisava para poder, de fato, começar a codar, a gente pensou em escolher uma biblioteca para desenvolver componentes. A gente debateu muito entre usar Web Components, escolher, fazer, por exemplo, uma biblioteca só CSS, JavaScript, ou escolher um componente, um framework que pudesse permitir que a gente acelerasse o desenvolvimento dos componentes. A gente fez uma pesquisa de mercado, pensando principalmente em frameworks de front-end, então o famoso JavaScript entra aqui, e a gente ficou entre a principal tríade, que para quem já conhece JavaScript, framework SPA, o pessoal sempre usa React, Angular e Vue.js. O hype há um bom tempo é o React ele está bem difundido no mercado. E a outra segunda é o Vue.js. Então, a gente tinha uma decisão a tomar entre Vue.js e React. A gente fez alguns benchmarks em questão de desempenho. E também a questão de pensar em como seria a curva de aprendizado para que um dev que estava vindo do Ruby, que precisasse também trabalhar no desenvolvimento do front-end, ele pudesse aprender de maneira mais simples. Então, pela expertise que a gente tinha em casa, a gente já tinha alguns produtos utilizando Vue.js, a gente optou por desenvolver em Vue.js. E com isso, a gente fez a definição de um time que daria a curadoria do projeto. Como eu falei anteriormente, o Design System ele é colaborativo. A ideia é que ele seja colaborativo de fato. Então, toda etapa, todo mundo que está utilizando deve participar para que isso possa fluir. Só que, no nosso caso, a gente já tinha algumas aplicações que iriam surgir, que precisavam dessa atualização para não utilizar o Lock Style, que eu falei anteriormente. E a gente pensou em que simplesmente delegar um time que faria essa curadoria, que iria iniciar, dar o start do Design System, para que ele pudesse ser levado para as outras aplicações. Hoje, no Design System, a gente tem 38 Basic Components. O Design System é composto basicamente de dois tipos de componentes, que são os Basic Components e os Team Components. Os Basic Components são esses que a gente corriqueiramente utiliza, tipo botão, slide, radio, accordion. E os Team Components são aqueles que são mais específicos. Geralmente, eles levam o contexto da aplicação. Um Team Component pode, sim, virar um Basic Component, desde que você faça todo o processo de tirar o contexto dele e que ele seja reaproveitado, mas ele também pode participar do Design System de maneira, como eu falei, plugável. Ele pode participar do ecossistema para que ele seja plugável e reaproveitado talvez em outra aplicação que tivesse um contexto correlato. Hoje no DS a gente também tem em torno de 15 funções reutilizáveis. Para quem conhece o React, os famosos hooks. Então são funções de estado que a gente encapsula um código que pode ser reaproveitado e isso diminui o fluxo de desenvolvimento. A gente também tem filtros. Os filtros no Vue.js, eles nada mais são do que maneira de você transformar o dado que vai ser printado na tela.
Então, por exemplo, trabalhar com um data que vem da base de dados, como a gente vai exibir. Então, hoje a gente tem alguns filtros que aceleram isso. Então, quem está desenvolvendo front-end não precisa fazer a formatação de ISO para escolher como vai ser exibido na tela. Basta só chamar um filtro, que é através de um pipe, e passar o tipo de data que ele quer exibir. A gente também, hoje, a gente tem uma lib de ícones, que ela faz parte do ecossistema do Design System, com em torno de 308 ícones. Como eu falei, nesse caso, a gente optou por remover a biblioteca de ícones para ele ser plugável, para a gente fazer um consumo de maneira dinâmica. Ao invés de utilizar um font face, que a maioria das aplicações usam, por exemplo, o Material Design, ele utiliza um font face um pouco grande, com todos os ícones, que às vezes você não vai usar. E a gente optou por utilizar uma biblioteca apartada com SVG. Então, essa biblioteca tem uma função reutilizável que faz de maneira dinâmica o registro do ícone, e a partir do registro, ou seja, do uso em si, é que esse ícone vai participar do bundle da aplicação no final. A gente também tem à medida que a gente foi desenvolvendo as aplicações e o Design System, a gente também foi levando um pouco para a área de qualidade. Como melhorar a qualidade do que estava sendo desenvolvido, tanto dos componentes que a gente ia entregar, como também melhorar a qualidade das aplicações que estavam sendo feitas. A gente fez um estudo das principais ferramentas que estavam sendo utilizadas no momento, teve toda uma iniciativa em cima disso, a gente fez POCs, e as principais eram o Cypress e o Selenium. A gente acabou optando por utilizar o Cypress, porque ele é todo JavaScript, então a gente poderia fazer wrappers de maneira fácil, com funções reutilizáveis, e ele é de fácil inicialização. Então, um npm install Cypress, você já consegue começar a rodar os seus testes de componentes ou testes de integração. E então a gente pensou em fazer um wrapper, nada mais do que empacotar o Cypress em uma nova dependência que faz parte do ecossistema do Design System, que é para facilitar os testes. Esse wrapper, ele, além de conter o Cypress, ele contém todas as funções genéricas que a gente tem, por exemplo, de realizar um login, de fazer um set no select do formulário. Então, tudo que a gente tem de redundante na parte de teste, a gente traz para essa dependência e ela faz parte da curadoria do DS também. Outra maneira de agilizar o desenvolvimento das aplicações era pegando todos aqueles tokens que eu exibi aqui e transformar eles em classes funcionais. Então, a gente reduz a quantidade de CSS que a gente está escrevendo, porque a gente já tem classes funcionais com aqueles tokens. Por exemplo, uma classe funcional para margem, que vai de 1 a 16, isso a gente subir no caso de 2 em 2, por exemplo. Então, a ideia é escrever o menos código possível. E, por fim, quando a gente já estava pensando em levar o DS para as novas aplicações, a gente fez um CLI. A gente trabalhou no famoso Bullet Plate, que basicamente é uma aplicação simples que utiliza o DS, que é para mostrar as principais coisas que você pode fazer com o Design System. Por exemplo, validação de formulário, drag and drop, componentes customizáveis, você utilizar o menu lateral para você montar a sua aplicação, utilizar o Story, por exemplo, que nada mais é do que o padrão Flux do front-end, onde todos os componentes podem acessar um estado compartilhado. E a partir de que a gente fez esse bullet plate, a gente criou um CLI. Então, basicamente, uma linha de comando, um exemplo, eu vou mostrar posteriormente, ds init, você dá o nome do projeto, o repositório, as configurações base, por assim dizer, a equipe, o time que está desenvolvendo, e ele vai montar para vocês um projeto de front-end com todos os módulos organizados. Então, a ideia é que a gente entre naquela área de dizer como fazer também, isso na parte de desenvolvimento. Então, o CLI permite isso, que o dev que está começando a aprender a utilizar o Design System, starte uma aplicação simples e veja como as coisas funcionam. Aqui é um exemplo do CLI.
Ele pede os dados básicos, por exemplo, como o nome do projeto, o time que está fazendo, o e-mail para montar o CLI, e também o CLI, além de montar o projeto, ele já monta todo o CI para o time. Então, o time que está montando o pacote do front-end não precisa se preocupar em montar o CI. Então, toda a parte de build, de realizar os testes, de chamar os testes, tanto unitários como de integração, já vai estar feito lá. O único trabalho que o dev tem é de pegar esse CLI e levar para a ferramenta que está utilizando. No caso, a Local Web utiliza o Azure. Então, é fazer o import e pronto, o pipe está pronto. Aqui é um exemplo da aplicação base do CLI. Então, a gente mostra os principais componentes, como utilizar, como fazer drag and drop, como utilizar modal, alguns exemplos utilizando área para acessibilidade. A gente parte do pressuposto que a maioria dos Basic Components eles já são acessíveis, mas os Team Components precisam também ser acessíveis. Então, a gente entrega um exemplo no boilerplate, como pode ser visto, de como fazer isso para que toda a aplicação seja acessível, por exemplo, para um leitor de tela. E aqui é onde nós estamos, basicamente. Hoje a gente tem algumas dependências, como eu falei, que fazem parte do ecossistema. A gente tem duas principais documentações, que é no Figma, e a gente tem uma documentação de dev. Essa documentação de dev, ela permite que os devs tenham um sandbox, onde eles podem brincar com os componentes, ativar e desativar propriedades, ver como os componentes se comportam, para que daí ele possa, o próprio sandbox, ele gera um HTML com o componente, onde ele pode copiar e colar o código no projeto que ele está utilizando. E quando a gente pensa em design, a documentação ela também é bem robusta. Então, todos os componentes do Figma, eles podem ser customizáveis e eles, assim como a gente tem no front-end, eles conseguem manter essa atualização síncrona. Então, a gente atualizou na base, todos os projetos que estão utilizando o Figma do Design System vão ser atualizados. A gente também tem uma mudança da arquitetura. O que acontece? A Local Web, os painéis, eles utilizam o Ruby tanto para o front como para o back. E com o desenvolvimento DS, a gente teve essa mudança de arquitetura, porque a gente sai de um multi-page application, que nada mais é do que as aplicações como eram antigamente, de que toda página gerava uma requisição ao servidor para ser renderizado, e a gente passou a utilizar single page application, que é uma renderização única. Então, a gente utiliza alguns artifícios para melhorar essa primeira renderização, por exemplo, gzip, a gente utiliza cache com PWA. Então, depois da primeira renderização, o cliente ele só vai no servidor pegar o dado que ele realmente precisa. Então, a gente tira esse custo de renderização do lado do serviço e passa ele para o browser do cliente. Então, isso leva também a uma mudança de arquitetura com que a gente tinha no desenvolvimento do Ruby. Então, a gente passa a pensar em microserviços, porque quando a gente vai desenvolver single page applications, a gente pensa em 3 grandes tópicos, que é desacoplamento. Então, é construir APIs que a gente possa acoplar em qualquer aplicação, seja ela utilizando o Design System, seja ela uma aplicação mobile. A questão de agilidade e desempenho, porque o Single Page Application ele tem um desempenho melhor, e tanto na questão de renderização, como também no browser. O custo de fazer adições na DOM real é muito alto, quando a gente está mexendo com Ajax. E com o SPA a gente tem isso mais fluido. E o outro ponto é o rollout do Design System. É isso que a gente está trabalhando agora. Ou seja, a gente quer levar o Design System para todas as outras aplicações que fazem parte do parque da Local Web, que estavam utilizando aquele Lockstyle. Então, a gente quer escalar as aplicações, a gente quer melhorar a usabilidade do cliente, e o Design System é a resposta, para o nosso caso, e é o que a gente está trabalhando no momento, entregar mais aplicações com o Design System, fazer esse rollout. Hoje, a gente tem em torno de 6 aplicações que estão com o Design System, algumas delas em produção, outras estão para ser lançadas,
E o Design System também já está sendo base para as novas aplicações que estão surgindo agora. E também a gente está hoje trabalhando em POCs de micro front-ends. Micro front-ends nada mais é do que você pensar... antigamente, quando a gente tinha os monolitos das aplicações, por exemplo, em Java ou em Ruby, que toda a aplicação estava composta num serviço só, surgiu a ideia de microserviços. Então vamos criar serviços que são responsáveis por um contexto específico, e apenas isso, e as aplicações vão consumindo. E a gente também tem isso no front-end. E a nossa ideia é exatamente essa. A gente parar de pensar em desenvolver em telas. Eu quero desenvolver uma tela de cadastro, uma tela de formulário, eu quero desenvolver uma tela de alguma coisa. Não, a nossa ideia é pensar em fluxos. Então, a gente tem um fluxo de usuário para fazer uma coisa de ponta a ponta, e pensar como a gente pode reaproveitar esse fluxo em outras aplicações. Hoje, quando a gente pensa em front-end, ela tem duas maneiras, que é por biblioteca, ou como vocês podem conhecer, gens, só que isso tem um custo de deploy. Por exemplo, sempre que a gente precisar fazer uma atualização, isso gera um deploy em todas as aplicações que estão sendo utilizadas. E a outra maneira é usar micro front-end com o que a gente chama de módulo federation, que nada mais é do que cada aplicação, ela pode pegar um fluxo específico e expor ele para outras aplicações. E elas vão virar tipo dependências, que são consumidas em tempo dinâmico, em tempo real. Então, eu quero acessar um fluxo X de outra aplicação, ele faz aquele consumo naquele momento, então ele vira dependência para o projeto naquele momento, e a gente consegue reaproveitar os fluxos, e com isso também reaproveitar o código. Aqui está um exemplo de uma configuração que a gente tinha de um projeto, à esquerda, utilizando o Vue.js. Então, tudo que a gente tinha de configuração de HTTP Client, de Sentry, de Google Analytics, estava tudo exposto no arquivo de config, e hoje a gente tem apenas um arquivo compacto, que o Design System é responsável por fazer toda essa configuração, e também ele é responsável por entregar para a gente, desenvolvimento do front, uma ferramenta que é o chamado Mirage, que nada mais é do que um mock da API, onde a gente pode simplesmente definir com o back-end como vai ser esse response, e a gente consegue montar a API inteira, em questão de relacionamento entre entidades, e inclusive utilizar o Active Record do Rails para converter o Camel Case do JavaScript para o Snack Case. Aqui está um outro exemplo de uma tela, de uma view utilizando o Design System. Antes a gente tinha um arquivo com 291 linhas, e hoje a gente tem um arquivo com 151, o mínimo código possível, e lembrando, sem CSS. Aqui é basicamente o fluxo que eu estava falando de microserviços, onde a gente quer chegar, que é uma ilustração bem simples para dizer como seria. A gente teria cada aplicação responsável por uma coisa, por exemplo, uma aplicação responsável por gerenciamento de usuário, outra por gerenciamento de produtos. A gente teria o DS, que forneceria os componentes para essas aplicações, e elas poderiam conversar entre si através de uma outra aplicação, ou consumindo diretamente, através de micro front-ends, a dependência da outra. E é isso. Palmas, palmas, palmas. Muito bom, velho. E aí, pessoal, perguntas aí? Olha, agora sim. Eu não sei porque que eu subo, né? Eu sou muito esperto. É para ficar embaixo, é mais esperto ficar embaixo. Mas vamos lá, levanta aí que eu tô já... Aqui, ó, levanta. Pessoal, levanta aqui. Vamos lá, tentar mais uma vez dar um zigue-zague aqui. Cara, primeiro, obrigado pelo seu tempo, pela apresentação. Uma dúvida, não sei se essa experiência que você já teve na Local Web, você mencionou que tem 6 projetos usando, né? E não sei se você, de repente, teve essa experiência, ter não só módulos de um mesmo produto, mas você ter vários produtos da mesma empresa, às vezes trabalhando um com Angular, outro com React, outro com Vue. E não só isso, às vezes a empresa passa por uma aquisição, adquire um outro sistema, e aí você quer englobar isso daí também no Design System.
independente da escala, que tipo de estratégia você tem para começar a refatorar as telas legadas desses projetos? Então, basicamente, na Loca, a gente fez esse levantamento, como falei, esse estudo, e a gente optou por utilizar uma. Mas no parque das empresas que compõem a Loca também tem outras linguagens, por exemplo, React. Então, no caso, a gente consegue reaproveitar o Design System utilizando Web Components, que eles podem ser utilizados tanto por qualquer linguagem de framework front-end, Vue, Angular, ou também por micro front-ends. O Module Federation, que eu falei, ele é um artifício utilizado pelo Webpack, em que você pode construir módulos que uma aplicação está servindo, que pode ser consumido, por exemplo, uma aplicação em Vue.js está servindo módulos na web para uma aplicação em Angular que também vai consumir. Então, com isso, a gente consegue reaproveitar e escalar para outras linguagens. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Eu queria saber como é que foi a organização do time, né? Se houve um time dedicado para gerar todo esse artefato aí do Design System que vocês têm hoje. Quanto foi o tempo para poder fazer isso e como é que está esse time hoje? Se ele está mobilizado ou tem um time dedicado ainda para garantir a manutenção e o ciclo de continuidade? E o quanto você tiver de produtividade em relação após a implantação do Design System? Então, basicamente o DS, como eu falei, ele tem que ser colaborativo. Esse é um dos primórdios. Só que a gente tinha uma demanda muito forte e a gente delegou um time que seria responsável pelo desenvolvimento. Então, a gente tem um time específico do DS, com PO, com devs que estão trabalhando hoje para manter o projeto. E a ideia com o rollout é que a gente também traga os devs de outras aplicações para participar. Então, a ideia é que a gente tenha fóruns em que todo mundo possa participar, possa definir novas necessidades que podem ser levadas para o DS, mas, a priori, a gente tem um time dedicado tanto de UX quanto de desenvolvimento, e esse time é responsável por tanto manter como desenvolver os Basic Components. Então, a gente tem as solicitações de demandas, como devem ser feitas. Então, como isso chega no design, para que o design possa, de fato, criar o componente, para que isso passe por todo o fluxo de design, que tenha uma validação. Existe uma guilda de design também, onde eles pegam esses Basic Components para validar e para aí sim entrar na esteira de desenvolvimento. E hoje tem um time de desenvolvimento focado apenas em fazer os Basic Components. E também o rollout do DS. Então, com a medida que a gente criou a maioria dos Basic Components que estão sendo utilizados nos projetos, a gente fez um levantamento de todos os Basic Components, de todas as aplicações, para que a gente chegasse num momento de uma escala. Então, depois de em torno de 8 meses, a gente tinha os componentes básicos suficiente para começar a rolar isso para outras aplicações. Um exemplo básico que a gente tem é uma refatoração que a gente está fazendo hoje, da hospedagem, em que a gente está conseguindo fazer entregas e interações mais rápidos. Eu não consigo te dizer em quantidade, ainda não entro em produção, mas eu participo diretamente na parte de code review, então as nossas entregas elas estão sendo bem contínuas, e a gente está fechando fluxos muito rápidos, em comparação com outras aplicações que não têm o DS. E também o DS permite que a gente entregue também novidades para o cliente. Então, à medida que a gente viu esse ganho de desempenho em produção, a gente está tentando rolloutar o máximo possível para as outras aplicações, para que a gente possa entregar coisa nova o mais rápido possível também. Então, os times que estão rolloutando o DS agora, esses 6, alguns já estão em produção. O Click Lead é um exemplo dele, que foi desenvolvido super rápido com uma das primeiras versões do DS. Ele permite que a gente possa, os devs vão gerando demandas também, que o nosso time vai fazendo a parte de desenvolvimento. Então, bug fix, tudo isso, a gente tem um roadmap bem pronto, principalmente na parte de desenvolvimento, do tipo de entrega, do que a gente vai entregar, do que tá sendo feito em questão de documentação, em questão de componentes, o que vai ser depreciado, o que a gente está mudando. Por exemplo, o Click Lead foi um dos projetos que entrou em produção, que a gente estava utilizando Font Face
para a parte de ícones, e a gente refatorou isso e teve uma entrega super rápida, modificando o font face por SVG. Então, a gente tem um componente que utilizava o font face antes, e esse componente é responsável por registrar o SVG. Então, basicamente, eles tiveram apenas um update de dependência e fizeram só ajustes de configurações para diminuir a quantidade de linha de código. Tudo bem, bom dia, obrigado pela palestra. Eu queria... Alô. Para quem quer se especializar em Design System, por onde você indicaria começar? E, principalmente, sobretudo, pelo design. Então, a questão de design, existem alguns cursos no mercado. A Loca pegou o time de UX e profissionalizou para que a gente iniciasse aquela parte dos tokens. Eu não lembro agora o curso, mas depois eu posso te passar. Que, como eu falei, a primeira etapa foram as definições de tokens. Então, isso é tudo um trabalho de UX. Então, foi feito esse investimento em que o time de UX ficou dedicado para aprender como desenvolver os componentes, como modularizar. Na questão de front-end também, porque, por exemplo, como a gente mexe muito com CSS na parte do Design System e não na parte da aplicação, a gente estruturou tudo com BEM. Então, a ideia tanto do front como do design é pensar em bloco, elemento e modificações, o que a gente está fazendo lá. Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente está arquiteturando. E também a gente está trabalhando com workshops. Então, os times de UX estão se ajudando através de workshops, e agora a gente também vai ter workshop de desenvolvimento, onde a gente vai entregar toda a parte de inicialização do Vue.js e do Design System. Show demais, show demais. Pessoal, salve de palmas pro Valder. Valeu de coração, muito boa palestra, muito boas perguntas aí. E pessoal, agora na hora do almoço aí, então agradecendo novamente nossos patrocinadores, né? Code One, Andela, ClickSign, No Before. E daqui a pouco a gente volta, né? Nossa Rubiconf aí. Valeu por vocês estarem aqui. E vocês também em casa, online. Também deixa a mensagem, deixa comentário. E deixa a pergunta também, tá? Vocês que estão no online também, deixa sua pergunta para ser respondida aqui. Valeu, gente. Daqui a pouquinho e vamos que vamos.